Boa noite. Estamos iniciando mais um programa da série Eleições 2024. Seu voto na TV Onix. Espaço democrático aberto pela TV Onix para que você se intere ainda mais do processo eleitoral. Nesses últimos dias, na terça-feira, entrevistamos o candidato a prefeito pelo Novo, Mário Casale. No dia de ontem, quarta-feira, foi a vez do candidato Nilton Lima Neto, do PT, que representa a coligação São Carlos Merece o Melhor. O candidato Neto Donato, do PP e da coligação Amor por São Carlos, desmarcou as entrevistas por não encontrar espaço na agenda para que viesse ao programa para as gravações. Hoje, quinta-feira, nós vamos fazer uma análise sobre essa campanha eleitoral, sobre como a eleição tem agido no eleitor, tem se interagido, inclusive, com o eleitor e de que forma isso pode influenciar no pleito do próximo domingo. Estou ao lado dos jornalistas Fábio Taconelli, da Jovem Pan São Carlos, Rodrigo Stein, do Jornal São Carlos Agora, e como convidado hoje temos o analista político e analista de mídias também, Henrique André Cebola. Cebola, boa noite para você. Boa noite. Muito obrigado a todos. Por sua participação. É um prazer estar aqui pela primeira vez e é sempre um grande prazer falar com vocês, que já fomos companheiros de programa lá na Jovem Pan, né? E, enfim, e eleição é um assunto que sempre rende muito, sempre tem muito a se falar, ainda mais aqui na atual conjuntura, que é algo que eu presumo que esteja indefinido ainda. E eu tinha falado isso há um mês e meio. As eleições não estão definidas, elas vão ser definidas no domingo de manhã. Então, Cebola, boa noite, Ney, boa noite, Rodrigo. Temos a impressão que vamos repetir o início do século, ano 2000, naquela disputa acirradíssima entre Daione de Mello, Paulo Otomani e Nilton Lima correndo por fora. Podemos repetir esse cenário do ano 2000? Eu acho que não se repete porque, apesar da campanha do Mário Casale ter sido muito boa, apesar dele estar alijado de horário eleitoral, mas ele conseguiu trabalhar bem nas redes sociais, né, que é algo que a gente vai falar depois. Ele conseguiu passar o recado dele independentemente da participação no horário eleitoral. Eu acho que a coisa vai ficar polarizada. Eu acho, as pesquisas mostram isso entre o Nilton e o Neto, né? Os três são netos, né? Na verdade, às vezes dá um bug na cabeça, né? Mas eu acho que o Mário é alguém em ascensão, ele se colocou, ele manteve a posição dele. Eu acho que ele não vai acabar perdendo tanto votos assim nessa polarização. Eu acho que ele vai manter uma base de votos assim. Eu acho que ainda existe uma parcela de eleitores que não se definiu ainda, que são esses que vão definir quem vai ser eleito, né? Mas, enfim, vai ser algo que vai se repetir aí, sim, Fábio, né? E a gente estava junto aquele dia, né? Vai ser definido quanto à diferença, eu acho. Nos pequenos detalhes. Nos pequenos detalhes. Aquela época, acho que foi 248 votos, né? 128. 128, verdade. Foi 2.480 quando foi Otomani e Barba, né? É isso. Na reeleição do Barba, que acabou não acontecendo, foi isso. Enfim, Cebola, e só para complementar, que é algo que eu queria, a gente pode até retomar. A eleição passada teve 8 candidatos, né? Eu acho que São Carlos, há muito tempo, acho que foi 12 na última. Então, eu acho que foram 12 candidatos, é verdade, um absurdo, né? E dessa vez só temos 3, sendo que existe essa polarização, e um correndo por fora, um outsider, que nunca se candidatou a nada, né? Então, acho que esse segundo turno, né, que, aliás, é a última vez que a gente só vai ter um turno só em São Carlos, e isso é muito interessante, vai ser histórico, mas a população ela já acaba fazendo o segundo turno no sábado, no domingo, aqui em São Carlos e em outras cidades também, né? Até onde, ou até que ponto, dá para colocar esse efeito na conta
da polarização nacional, Cebola. Nós estamos vivendo esse período, acredito que de 10 anos para cá. Olha, para mim tem um marco histórico que foram as manifestações em 2013, que deram força a movimentos populares que estavam meio que inibidos, meio que escondidos, e depois nós tivemos uma série de fatores jurídicos, políticos, que fortaleceu essa questão da polarização nacional. Dá para colocar esse cenário político aqui de São Carlos na conta disso também? Claro, claro que dá, e os candidatos fazem questão disso, né? E creio que, por exemplo, é aquilo que o Neto Donato e o Mário Casale estão disputando, né? Quem é o representante real da direita, né? E o Mário Casale acusa o Neto Donato de ser um antigo aliado do PT, de estar cheio de gente que já trabalhou com o PT, de gente de esquerda, o vice, né, o Roselei, ele historicamente foi de esquerda, sempre, e, por sua vez, o Neto se colocando como candidato do Bolsonaro aqui, né, chamando a esposa dele para vir aqui, e o Newton Lima, numa estratégia que não sei até onde é válida, chamou o Fernando Haddad para cá, a Marina Silva. Então, essa polarização ela é valorizada pelos candidatos que querem, sim, trazer essa briga para cá. Eu acho que a origem dessa polarização aqui no Brasil, na época do regime militar, a gente já tinha uma polarização forçada, né, do MDB e da Arena. Mas pode ver que depois da eleição de 89 ali, já começaram a se criar dois grandes blocos. À época eram blocos mais alinhados à esquerda, que era o PSDB, que era de centro-esquerda, e o PT de esquerda, né? Até que chega um ponto que o PSDB ele já não tem mais força, ele começa a minguar e começa a surgir uma direita, realmente que perdeu aquela vergonha do regime militar, né, que perdeu a pecha de ser de direita, não necessariamente os ligava ao regime militar, né? E isso acabou fazendo com que a população assumisse alguns valores e que a esquerda começasse também a ter uma radicalização através das seções do PT, né, como o PSOL, como o PCdoB, PSTU, que sempre... Vocês podem ver que o PCO, o PSTU, eles são cisões do PT. E o PSOL foi a que mais teve sucesso, no fim das contas, né? Tanto que hoje, lá em São Paulo, por exemplo, o PT é vice do PSOL, né? Na maior cidade do Brasil, na cidade que sempre foi um farol do Brasil quanto a essa questão, né? E quase o berço do PT, né? Quase o berço do PT. O berço do PT está a 60 quilômetros, menos, né, de São Paulo, 20 quilômetros de São Paulo, grudado, que é São Bernardo, né? Exato. E aqui em São Paulo, essa polarização, ela vem até antes, porque o que era? Era dessa centro-esquerda, que era o Mário Covas, com o Paulo Maluf. Antes era Montoro com o Jânio Quadros. Então, ainda que houvessem muitos candidatos, né, sempre houve uma certa rejeição, até antes de segundo turno, para que dois chegassem ali na frente com chance, né? Então, isso vai dar um papo gigantesco de história da política brasileira, né? Mas, enfim, e aqui, isso em São Carlos se reflete muito bem. Então, pode ver até no material de campanha, o Neto Donato colocou verde, azul, o Novo manteve o seu tradicional laranja, né? O PT já tirou um pouco o vermelho, já tendo aquela... O PT já não é mais aquele PT que era no passado, né? Mas, mesmo assim, ele acaba trazendo grandes figuras do PT para trazer para si esse voto mais esquerda, né? Não sei até que ponto isso aqui em São Carlos é interessante, mas enfim. O que me impressiona é o percentual do candidato Mário Casale, porque ele está alijado de todas as mídias tradicionais. Quais são elas? Rádio e TV são as mídias tradicionais. Segundo algumas pesquisas, e eu cito aqui a Paraná Pesquisas, a última
A mais recente que eles divulgaram, Mário Casale com 7,5% das intenções de voto, mesmo alijado dessas mídias tradicionais. Você acredita que o comportamento do eleitor, o modo de consumir propaganda eleitoral do eleitor está a mudar, Cebola? Está mudando, e mudou, e a gente pode observar no Instagram dos candidatos. Então, você que está aí assistindo, pode ir lá no Instagram dos 3 candidatos. Vejam que, apesar do Newton Lima, dos 3, ter mais seguidores, é o que menos tem interação, é o que menos tem curtidas, é o que menos tem compartilhamentos. Isso daí dá para ver ali em todos os posts. Não estou falando que isso se reflete em votos. As métricas estão à disposição. Mas existem essas métricas que são detalhes que podem levar a uma análise do que está acontecendo e desse movimento do eleitor em fugir dos meios tradicionais de engajamento, né? Que antigamente era na rua, era com adesivo no carro, não que tenha deixado de existir, mas interações em redes sociais. WhatsApp também, então a militância espalhando o vídeo do Mário no WhatsApp, já que ele não tem o espaço, e ele, por não ser um político tradicional, não ter vínculo com ninguém, ele se apresenta, sem trocadilhos, como novo, como de fato nunca foi candidato a nada, né? Nisso, o Neto Donato, apesar de também ter menos seguidores que o Newton, ele está com um engajamento muito maior nas redes sociais da militância do que o próprio Newton Lima, que tem mais seguidores, né? Então, dá para ver que essa militância orgânica digital, ela é muito maior nos 2 candidatos, né, da direita, do que nos candidatos de esquerda. Podemos inferir isso na urna? Não. Isso daí não quer dizer que na urna será isso. Não é mais ou menos o que aconteceu há 2 anos, né? O Jair Bolsonaro tinha um engajamento digital muito maior do que o de Lula. E não tinha espaço nas mídias tradicionais também, né? Tinha pouco, né? Assim como o Pablo Marçal também hoje. Exatamente. Né? E acabou perdendo as eleições, né? Mesmo assim. Quanto de diferença? Aí que está, né? Isso que resta a dúvida ali. Qual que foi a diferença? Quais que foram os outros? Não dá para inferir. Mas qual que era o ambiente ali? O ambiente judicial, o ambiente da mídia. Então, tem tudo isso que precisa ser também analisado com calma. Então, não quer dizer que a mídia... Só corrigindo, o Ney fala da segunda, da reeleição do Bolsonaro. Eu me reportava a primeira. Perfeito. Aí na segunda ele teve um espaço, sim, é verdade. As mídias sociais, elas são apenas um dos aspectos que devem ser levados em conta para sentir o calor de uma campanha, né? Outros devem, principalmente aqui em São Carlos, eles devem ser bem observados, e isso a gente tinha conversado até antes, né? A respeito da militância de rua. E isso que eu estou vendo uma diferença muito grande entre o Neto Donato e o Newton Lima. Eu não estou vendo. Qual seria essa diferença? Eu não estou vendo a campanha do PT na rua. E mais do que Mas isso, a máquina não influencia nisso? a máquina influencia, mas a campanha do Newton está longe de ser pobre. Eles têm dinheiro, eles têm recursos, e eles começaram com 40%. Eles estacionaram nesses 40%, 39%, 38%. Eu acho que houve uma acomodação. Perdão, Fábio, aí você se refere a números da pesquisa. Números de pesquisa, né? E aí eu acho que houve uma acomodação. A gente tem 40%, para chegar ali vai precisar, e o Neto não tinha 20%, entendeu? E aí você não vê a campanha do Newton Lima na rua com a mesma força. Tudo bem, tem a máquina, mas o Newton tem dinheiro para encarar essa máquina. E tradicionalmente o PT também tem militância, né? Tinha, não tem mais. Você não vê mais a militância orgânica do PT. As redes sociais são um indício disso, né? Você não vê
as pessoas se manifestando em favor do Newton Lima, como era no passado, como era no PT raiz, digamos assim, né? As pessoas doavam o seu tempo, o seu dinheiro e as suas energias em busca de uma causa. Eles perderam essa causa, eles perderam esse engajamento, né? Eu estava falando com um candidato a vereador da coligação do Neto Donato outro dia, e ele me falou, olha, é a primeira vez que eu tenho militância sem precisar pagar. Militância orgânica, que as pessoas pediram para me ajudar. Eu falei, não tenho como. Ele falou, não, eu quero te ajudar para você se reeleger. E a gente vê o pessoal com bandeira na rua, do Newton Lima, assim, a gente percebe quando é pago, quando não é. Não que os outros não tenham, tem sim. Mas a gente vê muito mais manifestação espontânea para os outros dois candidatos, como também na mídia digital, do que para o Newton Lima. Cebola, você atribui exatamente isso à polemização que você estava falando anteriormente? Eu acho que o PT perdeu o apelo que ele tinha, né? Principalmente quanto aos mais jovens, não existe mais aquele apelo. Eu acho que sim, eu não digo polarização, mas esse crescimento da direita, ele acabou fazendo com que a esquerda percebesse que não era dona das ruas. E isso daí aconteceu naqueles movimentos de 2016, do Passe Livre, 2013. O movimento Passe Livre, ele mostrou que a rua estava ali, né? O pessoal até não gosta do pessoal lá do Passe Livre, né? O pessoal da esquerda, porque aquele movimento Passe Livre deu para a direita o espaço para ela ocupar as ruas, derrubar a Dilma e depois eleger o Bolsonaro. Isso daí é claro, né? Eu acho que nisso o pessoal hoje não tem medo de ir para a rua e falar que é de direita. E o pessoal de esquerda está acanhado. Tem, claro que tem, mas não é mais naquela empolgação, naquela intensidade que era no passado, que a gente só via o pessoal de esquerda... Em volume também. Em volume e intensidade nas ruas, defendendo seus ideais. Hoje, quem está com o ideal na mão é quem não é como eu diria, quem está com a vontade de declarar a sua ideologia é o pessoal de direita. É quem é de direita. É por isso que a gente vê muito mais manifestação dos dois candidatos de direita, né? Ainda que exista essa disputa entre os dois, do que do PT, que tradicionalmente sempre teve essa militância de novo, orgânica. Isso não se reflete diretamente em votos, na sua opinião? Quando chegar na urna no dia 6, pode ser outra coisa? Aí que está. O Newton tem esses 40%. Eles não são 40% do PT. Na pesquisa, eu estou falando na pesquisa, eu não sei se isso vai virar voto. 39%, 38%, dependendo da pesquisa. Mas as pessoas, elas têm a memória do Newton prefeito, independentemente do partido que ele é. Tem muita gente que talvez votaria no Newton, mas não vai votar porque ele é do PT, né? E pode ser que muita gente que lembre do Newton como prefeito, mas esteja vendo agora o governo, vai comparar e vai falar, pô, e agora, né? Será que eu vou voltar para o Newton Lima? Será que é o mesmo Newton Lima do passado? Então, talvez esses 10% de indecisos que tem, de acordo com as pesquisas, esses sejam o peso da balança que vai fazer pender para um lado e para o outro. Serão os divisores, né, de água, né? Sim. E esses 40% de pesquisa, eles podem virar 30%, porque existe um movimento de manada. Não é que esses 30% sejam fiéis ao PT, ou 40%. São as pessoas que... Quem que eles lembram de prefeito? No começo das pesquisas era isso. O Newton Lima? Quem que é esse Neto Donato? Nas pesquisas que a Jovem Pan fazia, acho que 10% não sabia quem era o Neto Donato. Isso é algo
Celso Russomano em São Paulo Sim. é emblemático. Emblemático. Né? Sempre começava no topo No das topo e pesquisas depois caía. derretia. Né? Todo mundo achava que o Datena ia ter uma votação expressiva esse ano, que enfim saiu candidato, tá lá com 6%. Só teve uma sobrevida por causa do incidente com o Marçal, porque senão ia acabar desistindo, né? Que ele já tinha declarado que ia desistir. Enfim, eu creio que esses números de pesquisa, assim, eles podem mudar no sábado, no domingo, por vários fatores, entre a eles. pesquisa ela reflete o momento, né, Cebola? Ela reflete. Esse é o detalhe, Sim, né? sim. Agora, na sua opinião, alguns setores da sociedade aqui de São Carlos sempre foram decisivos em eleições. E aqui eu cito o Cidade Araci, que tem um contingente eleitoral enorme. Você acredita que também a periferia será um fator decisivo para as eleições municipais? E quando nós falamos em Cidade Araci, a gente fala do grande Cidade Araci. Todos os bairros anexos ali. População de 70 mil habitantes, né? Aproximadamente. 70 mil, né? Abdelnur, Planalto Verde, Zavalha. E agora o Vida Nova. E o Vida Nova. Então são todos os bairros ali, depois da Santa Madre Cabrini, depois da Serra, que é uma cidade. É uma cidade dentro de São Carlos, obviamente, está dentro do distrito da Bela Vista, mas poderia muito bem ser um distrito separado. Houve até um período que se propôs, né, Sim. a independência da cidade Araci em relação a São Carlos. Né? Uma visão, para mim, utópica do negócio, né, mas que caracteriza bem o nível de, não diria independência, né, mas o nível de diferenciação que há entre a cidade Araci e o restante da cidade. E força também. E veja bem, as pesquisas elas vêm errando muito nos últimos tempos, né? Eu não creio que elas estejam ainda bem reguladas quanto à população, se elas veem o peso do engajamento das periferias, principalmente lá na cidade de Araci, nos bairros adjacentes. A gente tem que ver quem que tem a campanha de vereador melhor ali, porque o vereador ele sempre carrega o voto para prefeito ali. E outra, a cidade de Araci tem os seus representantes lá, né? O primeiro foi o Paraná, pai, né? E aí depois vieram mais alguns, como o Dé, que era assessor dele. Bom, enfim. O filho agora. Né? O Paraná Filho agora. E existem muitos candidatos a vereador lá. Com quem que eles estão, né? Então, eu creio que a capilaridade no Cidade de Araci é muito importante. E eu não acho que as pesquisas elas conseguem extrair dessa população, né, que existe lá as tabelas do survey, né, e aí eles analisam a classe social, eles analisam acesso a alguns serviços básicos para caracterizar as pessoas, mas eles analisam o CEP da pessoa, e isso é muito importante. Onde ela está realmente. Sim, o ponto da cidade que ela está. E isso influencia muito aqui em São Carlos, porque dependendo do bairro, e a gente está falando de Cidade de Araci porque ela é muito grande, mas a gente pode transportar isso para vários outros bairros periféricos que têm necessidades e têm noções de atendimento da prefeitura, que podem ser históricos ou pode ser atuais, que vão influenciar nisso. Então, aí que está. Lá dentro do Cidade de Araci, a gente tem de analisar como que a prefeitura está sendo vista lá, para ver se a situação vai ter um papel social que o poder público exerce papel social, no bairro, exatamente. Né? E a capilaridade dos candidatos a vereador, dos vereadores que já tem lá, isso daí tudo vai influenciar muito. Eu acho que esse vai ser mais uma vez que a cidade de Araci vai decidir a eleição de São Carlos. Tem um outro detalhe que tem me chamado muito a atenção nessa campanha eleitoral, não sei se você percebeu isso, Ney, Rodrigo, é essa questão de você
tentar macular as pesquisas eleitorais, né? De um lado, você tenta desqualificar um instituto de pesquisa, do outro lado, você tem a defesa. É algo que a gente percebe com uma maior frequência nessa eleição. Não sei se você tem essa percepção também. Sim, é que eu acredito que as pesquisas, não aqui em São Carlos, mas as pesquisas em outros locais acabaram errando de forma muito fragorosa num passado muito recente. O Datafolha é o maior exemplo, né, Então, todo mundo desconfia da pesquisa. E aí, aquele movimento. A esquerda sempre reclamava de pesquisa no passado, né? Inclusive, quando o Newton Lima foi vice da Marta, né, o PT falava que quem tinha colocado o Covas no segundo turno era pesquisa, né? Agora é o contrário. Agora é a direita que reclama das pesquisas. E o Datafolha, por exemplo, ele erra e muito em pesquisas, né? Eu já vi alguns estudos de estatísticos falando, não, o Datafolha tem uma margem de erro muito grande, mesmo sendo vinculado ao maior jornal do país. Outros institutos de pesquisa não erram menos, eles tiram fotografias da realidade um pouco menos distorcidas, né? Então eu acho que é aí que essa reclamação sempre teve, né? Pesquisa que erra, Cebola, ou é o eleitor que se transforma por vários fatores, a gente até abordou alguns aqui no início do programa. Qual entra mais na conta? Então, ele é muito volátil? Ele é volátil, existe um movimento de manada, e aí que está. As pesquisas de boca de urna, elas têm uma metodologia muito complicadas. E aí que dá o grande erro. Por quê? A pesquisa de boca de urna, como que é a distribuição? Não tem tempo para se fazer uma análise de uma semana. Ele vai lá no dia e faz a pesquisa, sem contar uma série de fatores. E aí chega lá, a hora que dá 5 horas, a gente começa a soltar a pesquisa. Ó, pesquisa aqui, ó, vai dar tal segundo turno, né? Como foi na outra eleição. Dava outro segundo turno. Ah, vai dar tal... Então, as pesquisas de boca de urna, as pesquisas de boca de urna, elas acabam errando e errando muito mais. E eu acho que não vai ter pesquisa de boca de urna aqui em São Carlos, né? Isso vai ser. Mas acaba dando aos institutos de pesquisa esse problema. O lado que perde reclama, o lado que ganha reclama porque ganhou muito mais do que as pesquisas, né? Aqui em São Carlos tem umas outras particularidades, né? As pesquisas às vezes têm uma vinculação com um grupo, com outro, com um órgão de imprensa e outro que acaba tendo Mas o que me chamou a atenção também sobre essas pesquisas nesse ano foi a quantidade, né? Nós, historicamente, não tínhamos uma quantidade elevada de pesquisas eleitorais divulgadas em São Carlos, né? E a gente acabou tendo série de institutos de pesquisas, né? Às vezes a gente tinha que, até em campanhas eleitorais, tinha que comparar, fazer aqueles quadrinhos, né? O candidato está crescendo, mas era uma pesquisa da Statisol, uma do Datafolha, uma do Ibope, porque cada grande instituto de pesquisa, ou um daqui local, ele ia lá e fazia pesquisa dele e fazia uma por eleição, né? O pessoal começou a analisar, os marqueteiros eles começaram a pensar melhor que várias pesquisas acabam levando a um entendimento melhor, né? E isso nortear a campanha pontualmente, assim, pô, então vamos ver o que vai ser a pesquisa que vai sair hoje, que vai pautar o programa depois de amanhã, tá? Então é isso. Então, e aí, devido às ligações, né, acaba saindo num jornal, acaba saindo num site, acaba saindo numa rádio, e isso daí quem financiou? Às vezes é um apoiador de campanha que está ali patrocinando essa pesquisa de uma certa forma, né? Isso daí a gente sabe que acontece mesmo. Por quê? Até porque quem patrocina as campanhas, eles têm interesse em saber quem vai ganhar, né? Tem sempre aquela empresa que doa, agora é pessoa física, mas é aquela doação, ó, eu vou dar 30 mil para cada candidato, quem ganhar vai lembrar que eu doei 30 mil. E assim que o Brasil funciona desde
desde sempre, talvez. Cebola, voltando um pouco na questão que você comentou sobre as redes sociais, né? Hoje elas têm um papel muito fundamental, principalmente com o avanço da tecnologia. E a população também muda de acordo com essa situação, porque hoje em dia a gente consegue encontrar, por exemplo, uma divisão entre pessoas que usam as redes sociais. O Facebook, um público mais velho, o Instagram, um público assim mais novo, digamos, e o Mário, tanto o Mário quanto o Newton, quanto o Neto, eles têm atacado muito essas redes sociais. Você diria que você consegue atrelar a falta de militância do Newton ao aumento de uma possível campanha mais forte nas redes sociais? Essa pergunta o Cebola vai responder daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. A gente volta já já. Eleições 2024. Seu voto na TV Onix. Oferecimento Avatim São Carlos. Conheça a nova loja Avatim em São Carlos, na 15 de novembro, 1817. A casa é nova, mas a qualidade e o melhor do bem-estar continuam com as fragrâncias premiadas, hidratantes para a pele, perfumes para o corpo e ambiente, óleos essenciais e muito mais. Transforme seus momentos de autocuidado com os verdadeiros cheiros da terra. Avatim São Carlos, 15 de novembro, 1817, loja 3. Voltamos com o programa Eleições 2024, seu voto na TV Onix. Hoje conversando com o Henrique de André, o Cebola, fazendo uma análise dessa conjuntura eleitoral. Estamos às vésperas das eleições no próximo domingo em todo o Brasil, aqui em São Carlos não é diferente. No final do bloco passado, o Rodrigo Stein perguntou ao Cebola sobre mídias sociais. É isso, Rodrigo? É isso mesmo. Cebola, como eu havia perguntado, nós estamos com um avanço tecnológico, né, nos últimos anos, e isso meio que é um avanço que chega para a população. E como eu havia dito, o Facebook atualmente é uma mídia mais para pessoas que têm mais idade, que usam o Facebook ainda, e os jovens que utilizam o Instagram. Tem essa divisão. E os três candidatos, tanto o Mário quanto o Newton quanto o Neto, eles têm usado principalmente o tráfego pago, né, para atingir esse público. E você comentou que, por exemplo, a militância, né, do PT, ela não é tão grande quanto era antigamente. Você acredita que com o avanço das redes sociais, principalmente com esse uso, né, do tráfego pago para que chegue na população, principalmente pelo Instagram, tem uma ligação entre a diminuição do público na rua, mas talvez um possível aumento dos públicos nas redes sociais? Sim e não, porque, por exemplo, no caso do Newton Lima, como eu já disse, a gente não vê um engajamento tão grande nas mídias sociais como tem os outros dois candidatos, né? E isso se vê na rua também. É aí que tá. Eu acho que a militância orgânica é essa. E quem talvez votaria no Newton é alguém que, ok, eu voto nele, mas eu não vou ficar fazendo campanha que eu vou votar nele. Às vezes até para não arrumar encrenca em casa. Existe muito disso, né? Tem muita gente que não declara voto, né? Eu acho que aqui em São Carlos, se você vê o histórico das votações do PT, a gente vê que a maioria não vota, mas tem sempre aqueles 25%, 30% que sempre votam na esquerda, né? As mídias sociais, como eu disse, elas são um sintoma e não um fim em si mesmo, né? A ideia de que uma substitui a outra, ela não bate, entendeu? A rua, ela transmite uma quantidade de engajamento, né, natural, e a mídia social outra. As duas estão batendo, entendeu? Aí que tá. Você vê uma campanha muito mais forte na rua e nas redes sociais dos outros dois candidatos do que vê do Newton Lima. O porquê disso, a gente não sabe. Poderia fazer até um estudo disso e ver até se isso está se repetindo em outras cidades, né?
se houvesse uma substituição de uma pela outra, então, nossa, a campanha de um candidato está muito mais forte na rede social e a gente não a vê na rua, né? Não é isso que está acontecendo, pelo menos pelo que eu estou observando. E eu ando bastante pela cidade, converso com muita gente e tento entender isso. Então, pode ser que quem, nesse momento, né, numa pesquisa, diz que vota no Newton, ele o faz, mas sem se empolgar muito, entendeu? E sem querer transparecer isso para o círculo dele, né? Então ele não coloca nenhum adesivo no carro, ele não compartilha algo no Instagram, nem no Facebook, que realmente é as pessoas mais velhas que usam o Instagram, o Facebook, ainda que o Facebook ele tem um uso muito grande pelas mídias mesmo, tradicionais, né? Então as pessoas, mesmo as mais jovens, elas usam muito o Facebook para assistir conteúdos, enfim. E no tráfego pago, e aí que é algo que eu trabalhei uma época, né, e tenho um pouco de conhecimento, eu não acho que está bem regulado, tá? Eu não acho que está bem regulado, eu estou vendo uma desregulação muito grande. E aí que está. Talvez seja um erro de regulagem, né? De estratégia usada. De estratégia usada. Você não pode pregar para convertido. Sim. Você não pode, o padre não pode ir na missa pedir para as pessoas serem católicas, porque as pessoas que são católicas elas já vão à missa, né? Então, você pode perguntar para qualquer pessoa mais à direita se ela recebeu algum tráfego pago do Newton Lima. Eu já perguntei isso para muitas pessoas, não vê, mas recebeu muito do Neto e do Mário Casale. Pergunte para pessoas de esquerda se elas receberam tráfego pago do Neto Donato e do Mário Casale. Receberam, e muito mais do Mário Casale. Então, o que o Fábio, que nos deixou, ele tinha falado agora, né? O que atribui o Mário nas redes sociais, no tráfego pago, ele teve um investimento que talvez não seja nem muito maior, não. Eu acho que nem chega ao que foi gasto pelas outras campanhas, mas ele foi bem estudado. Ele foi desenvolvido por pessoas que têm essa capacidade de chegar aos perfis de todas as pessoas, independentemente da pessoa ser de direita, ser do Novo, ser liberal. Eles tiveram E aí, eles podem converter. Mesmo que a pessoa seja mais de esquerda, ela pode pensar, pô, mas esses dois aí, o Neto ele está como um prefeito interino da cidade, já tem 4 anos, o Newton Lima já é bananeira que já deu cacho. Mesmo ela sendo de esquerda, ela pode ter esse pensamento e falar, vou votar no Novo, entendeu? É aí que está, não é dinheiro. Não adianta você empilhar 5 escadas para subir desde que você coloque ela em pé, né? E as mídias sociais são isso, né? Amolar o machado, como se diz, né? Você sabe muito bem, né? O São Carlos agora tem uma experiência nisso. Então, é aquela frase, se eu tiver 10 horas para cortar uma árvore, eu vou passar 7 amolando o machado. Cortar eficiente. Exatamente. Então, eu acho que o Mário Casale ele conseguiu essa eficiência nas redes sociais, e talvez por isso, mesmo sem horário de TV e mesmo sem uma militância tão grande, ele conseguiu chegar a esse percentual. Pois não, Rodrigo, pois não. Eu acredito que o Mário ele usou uma estratégia muito boa, né, para alcançar todos os públicos. A gente chama até no tráfego de uma campanha de alcance. Sim. E isso mostra o poder que as redes sociais têm tido ultimamente, porque como a gente bem citou aqui, principalmente você, o Mário ele não tem esse tempo de TV e de rádio que os outros candidatos têm e que historicamente eles sempre tiveram, né? E mesmo assim ele cresceu nas pesquisas, como foi citado pelo Fábio, e ele está
as pessoas estão conhecendo o Mário. Inclusive, até uma pauta do próprio discurso do Mário, que por onde ele passa, as pessoas o conhecem e ele não tem rejeição. Mas o conhecem por conta das redes sociais. Sim. Então, realmente, nesses últimos tempos, as redes sociais, elas podem, como você disse, não ser um termômetro para a decisão, mas elas são um meio de comunicação e uma massa muito grande para que se passe a mensagem, como você disse no começo, né, da entrevista. O Mário, ele conseguiu passar a mensagem dele, escolhendo um meio certo de se comunicar e conseguindo atingir públicos que os outros candidatos talvez não tenham explorado tão bem, né? Então, e essa realmente era a pergunta que eu iria lhe fazer, Cebola. Até que ponto isso é relevante? Ao ponto, por exemplo, de você tirar a importância dos veículos de comunicação tradicionais? Não, não é. Não é, absolutamente. E não é nem meio de comunicação, é meio de propaganda, né? Então eu acho que R$1 bem investido em mídia social talvez valha muito mais a pena. Não, eu tenho certeza disso. Ele vale muito mais a pena do que você colocar 30 daquelas hastes com uma bandeira assim no viaduto. O banner, né? O banner, exato. Wind banner, né? A bandeirola? Aquela bandeirola. Aquela cidade está lotada, está abarrotada, né? Eu acho que é muito mais eficiente. Veja, isso para as pesquisas. Pode ser que lá, no dia, exista um efeito de manada que possa minar os votos dele. Normal. Mas toda a cidade já o conhece. Na próxima eleição, ele já vai ter esse capital, né? Então, eu vejo que ele está fazendo esse investimento muito bem feito nessa eleição e isso vai se refletir provavelmente na próxima eleição, se ele quiser ser candidato. Se ele gostou, se o bichinho mordeu nessa, né? Que a gente tem muito disso, né? Se o bicho morde, né? Ele vai estar lá na próxima eleição. Dessa vez com segundo turno, né? Na próxima eleição tem segundo turno. E aí tudo que a gente está falando aqui também vai cair por terra. Vai ser uma pré-história das eleições em São Carlos. Porque depois que a gente não tiver mais essa polarização em primeiro turno, você abre o leque de candidatos e a briga vai conseguir ser um pouco mais salutar, eu acho. Vai ter mais propostas. Porque na última eleição tinha 12 candidatos. Eu falei que era 8, eram 12, né? A gente sabe que tinha candidato ali que não era candidato, que era uma estratégia do Ayrton Garcia para pulverizar mesmo, né? Sendo um dos adversários reais dele, o Neto Donato, que hoje é o candidato dele. Enfim, se a gente for puxar, né, o histórico de todos, a gente vai achar ramificações ali, né? Outra coisa que o Mário conseguiu, ele falou, opa, peraí, esse povo aí é tudo, já teve todo mundo junto em algum ponto da história, né? Bom, é assim, mas é assim no país, sempre é assim. Para você conseguir se colocar como um outsider, né? Era coisa que antigamente só a extrema esquerda conseguia, né? Contra tudo que está aí. É o Mário Casale hoje, né? Pegando um gancho no que você falou, o segundo turno muda muito a eleição? Muda. Mas de qual ponto de vista? Do candidato, das coligações, dos partidos ou do eleitor? Candidatos, coligações, partido, eleitor. Vamos lá. Primeiro, é preciso muito mais dinheiro para você alcançar o segundo turno. O gasto é muito maior. Eu estava conversando com o Ivan Ervolino, que é cientista político, né? Antes da eleição, e a gente estava naquela, será que vai ter segundo turno em São Carlos? Porque se tivesse, ia vir muito mais dinheiro. Vim tanto de doações quanto de grupos, né, de interesse. Vem muito mais dinheiro. As candidaturas, elas passam a não considerar essas alianças amplas que foram feitas aqui em São Carlos, por exemplo, desses dois grupos maiores. Por quê? Porque, tudo bem, a gente não tem ali uma imagem clara de quem vai conseguir chegar no segundo turno, né? Como é em São Paulo,
A hora que começou a eleição, podia o Nunes, podia o Boulos, podia o Pablo Marçal, ninguém falava, e apareceu e chegou lá. O Datena poderia, até a Tabata Amaral. Todo mundo podia, aqui em São Carlos também. Então, todos esses grupos que hoje estão juntos, né, esses blocos partidários, eles falam, opa, peraí, se eu conseguir, nesse primeiro turno, me colocar e chegar em segundo, né, eu consigo chegar para o segundo turno sendo anti-líder, né, e isso trazer votos para mim. Muda quanto aos eleitores, porque daí eles não vão ter mais essa necessidade de definir o voto no primeiro turno. Então, numa dessa... Ganha uma segunda chance. Vamos analisar se tiver segundo turno nessa daqui. O segundo turno vai ser Neto Donato e Newton Lima. Tudo bem. O pessoal do Mário Casale nem ia pensar em, vou votar em um, vou votar em outro, né? Eles iam continuar votando naquele, entendeu? Mata o voto útil? Não, pode ser que não mate em alguns casos, como, por exemplo, na capital, em São Paulo. Pode ser que, para evitar que o Marçal vá para o segundo turno, eleitores da Tabata Amaral e do Datena votem no Nunes. Uhum. Caso o Nunes... Porque ali está embolado, cada pesquisa fala alguma coisa, né? Fala uma coisa diferente, quer dizer, mas o que pode estar havendo desse eleitor mais moderado é falar, opa, peraí, a gente tem que tirar o Marçal. Quem que está em terceiro? É o Nunes, então vamos votar no Nunes para o Marçal não ir para o segundo turno, né? E aí, contra o Boulos e o Nunes, há uma disputa dessa polarização, mas num caso aqui como o de São Carlos... vamos analisar as eleições bem anteriores, assim, quando era Melo, Lobe, candidato do PT, acho que foi o Gil Vicente, eu não lembro agora os anos. Mas, assim, a gente tinha 5, 6 candidatos aqui. Tinha Rubinho, tinha Melo, tinha Altomani, tinha Lobe Neto. Filho em alguns momentos, mais para frente, Silvana mais para trás. Então, a gente sempre tinha 4, 5 grupos aqui, né, disputando as eleições. E a gente não tinha muita pesquisa, então o povo ia lá e votava em quem achava melhor. E aí tinha surpresa. Eu não achava que o Rubinho ia ser eleito quando ele se elegeu. Ninguém achava. E ele se elegeu. Eu não achava que o Newton Lima ia ser eleito em 2000, e ele se elegeu. Enfim, o Barba e o Altomani, a coisa era indefinida, e aí teve uma transferência de votos do pessoal que ia votar no Cotrim para o Paulo Altomani para que o Barba não se reelegesse. Enfim, tudo isso cai por terra. O voto útil, a gente já vai ter uma votação útil que vai ser o segundo turno. No primeiro turno, a gente... né, os candidatos eles vão disputar. Quem chegar ali no fim com muita vantagem sobre o terceiro já está no segundo turno. O pessoal não vai lá simplesmente deixar de votar no candidato que mais tem afinidade por conta do resultado da eleição. O resultado da eleição é depois. Rodrigo? Cebola, aqui em São Carlos a gente tem, como você disse, o Neto Donato e o Mário Casale se intitulando de direita contra o Newton Lima de esquerda. Como a gente também já falou, a campanha do Newton Lima parece que é uma campanha mais atípica, com menos militância na rua. Você acredita que essa falta de calor da militância pode se refletir entre o Mário e o Neto brigando, deixando o Newton Lima de lado? Pode ser. Pode ser. Pode ser, sim. Mas aí que tá, eu acho que existe essa guerra retórica entre os dois, mas no fim das contas o eleitor vai falar, olha, o que eu vou fazer agora, né? Deixa eu ver a última pesquisa e ver o que acontece. Se o Neto estiver na frente, talvez o Mário não perca tantos votos, né? O Mário está pedindo isso bastante, né? Olha, não deixem de votar em mim por conta disso, mas o eleitor não atende a esse apelo assim tão facilmente, né?
Então, acho que essa disputa entre os dois, eu acho que isso já houve durante toda a campanha. Eu não acho que é agora que isso decidiria, entendeu? Por um ou por outro, né? Talvez, aí que tá. No sábado e no domingo, as pessoas vão acordar e vão pensar, bom, eu acho que eu vou fazer isso, vou tomar essa decisão. Tem uma coisa que a gente não está falando, que é a Câmara Municipal, né? Mas eu ia tocar nesse assunto. Eu tô aqui. Jamais deixaria de abordar esse assunto, Cebola. Só uma perguntinha antes, né? Antes da gente falar sobre a Câmara Municipal, que é a questão das campanhas. Não de uma forma específica, mas de uma forma genérica. Você viu novidades nas campanhas desse ano? Não, mais ou menos. Tirando essa questão das mídias sociais serem muito bem trabalhadas, né? Por um candidato para o outro, mas os candidatos já entendendo que não é simplesmente fazer post no Instagram, mas sim trabalhá-los de uma forma inteligente, eu não vi mais ou menos. Proposta aqui, proposta genérica lá, nada de muito novo, e ataque, a endividou a cidade? Não endividei a cidade, está faltando água, não, mas isso daí é culpa do seu governo, é culpa do atual. Não vi nada de novo assim que saltasse aos olhos. Nossa, isso foi uma novidade. Não vi nada. Mesmo em termos de produtos finais, rádio, TV? Você diz... Na plástica. Na plástica, não. Está muito melhor. Tá muito melhor do que passadas. Eu acho que as duas campanhas tiveram dinheiro para fazer uma campanha plasticamente muito melhor, né? Muito mais refinadas, assim, se vendendo como um produto mesmo, né? As três campanhas. Mas às vezes você tem dinheiro, mas não tem expertise para fazer uma boa campanha. Não amolou o machado, né? Exatamente. Não, eu acho que as três, assim, vieram com pessoas bem capacitadas, vieram com profissionais bem capacitados, se livrando um pouco daquela estética eleitoral brasileira que era meio que forçada, sabe? Uma coisa meio populista, assim. Eu acho que todo mundo viu que é melhor manter uma pode ser, até que o discurso pode ser um pouco mais além, mas a propaganda ela tem que ser um pouco mais neutra, vendendo margarina mesmo. Câmara Municipal, chegou a hora. Rodrigo, é com você. Bom, a gente tem uma expectativa... a gente vê nas ruas, né, muitos candidatos, né, à Câmara Municipal. Uma pulverização que pode ser muito grande. E aí também se cria uma dúvida com relação a como vai ser a questão da votação, né? Nem sempre o candidato a vereador mais votado do partido é o candidato que de fato assume a cadeira. Você poderia mais ou menos dizer para a gente como que você está enxergando essa questão? Porque também está um pouco ligado, como você disse, a quantidade de candidatos que estão juntos a cada partido. Por exemplo, do Neto Donato, tem muitos vereadores da atual conjuntura que estão com o Neto e poucos com o Newton Lima. E como que vai ficar? Quem que vai entrar? Qual que é o partido que de fato vai conseguir fazer 1 ou 2 ou 3 vereadores? Existe um fenômeno que acontece em eleições municipais, que é o partido do candidato a prefeito. Ele sempre tem muito voto na legenda, e isso ajuda. Então, quem é do PP e quem é do PT vai se beneficiar disso. Então, os melhores votados desses dois partidos, pode ser que esses dois partidos eles consigam fazer mais cadeiras por conta da eleição. Porque, quem que eu vou votar? Ele nem sabe quem vai votar para vereador, ele vota no candidato a prefeito dele 2 vezes. Isso acontece, historicamente, você pode ver que os votos de legenda de candidatos a prefeito são muito altos, né? Então, tem isso. Existe sempre o risco, sim, de haver candidatos bem votados que não vão se eleger por conta da legenda, e isso é um risco que aqui em São Carlos ele já aconteceu várias vezes, né, até do mais votado não se eleger, né? O caso, acho que mais emblemático foi da Regina Bortolotti, né? Mas teve o Djalmanério, uma vez também foi muito votado e não entrou. Enfim, isso sempre é o risco, né? Eu acredito que, enfim, eu acho que
independentemente da eleição a prefeito, esses candidatos que já estão na Câmara, que têm a máquina e têm a notoriedade, eles sempre saem bem à frente. Só que sempre há as ascensões, né? E sempre há as questões de legenda também. Então não adianta você ter uma boa votação e o teu partido não ter uma boa votação. E nisso, um partido grande com 2, 3 vereadores, ele não consegue ter bastante voto e acaba fazendo uma cadeira só. Então, isso não dá para prever. Não dá para prever como que vai ser. A única coisa que dá para prever são essas. Então, quem está no PT e no PP vai ter uma certa vantagem. Não sei se a votação do Mário, se ela for de 7%, como estiver dando as pesquisas, pode ser que o mais votado do Novo entre. Se for 7%. Vereador, né? O candidato vereador, sim. Eu acho que um do Novo entra. Então, quem vai ser o do Novo que vai entrar? Não tenho certeza, né? Não sei se isso vai acabar acontecendo. Mas, assim, existem, mas é sempre previsível. A única certeza que eu tenho é aquilo que o nosso amigo Rui Sereda, companheiro do Ney, dizia. Falava, a gente sentava lá na Câmara Municipal, lá atrás, né? Ficava lá, todos os repórteres assim, ele olhava, né, daquele jeitão dele, né? Falava, você está achando ruim essa Câmara? Espera para ver a próxima. E essa é a única certeza que eu tenho. Eu nunca vi uma legislatura ser melhor que a anterior. Sempre piora. Isso você pode ter certeza. E como diria também o Rui, quem viver verá. Quem viver verá. Henrique de André Cebola, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Eu agradeço muito o convite e espero que as nossas opiniões ajudem não o eleitor a decidir, isso daí não tem nada a ver, né? Mas as pessoas entenderem como que funciona o processo eleitoral. E é igual mostarda de salsicha. Se você vê como é feito, você não come, né? Sem dúvida. Obrigado. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Rodrigo, muito obrigado pela presença. Amanhã nós teremos um histórico das eleições em São Carlos. Nosso convidado será o memorialista Cirilo Braga, sempre às 11 da noite aqui no Eleições 2024, seu voto na TV Onix.